Fala pessoal, tudo bem? Então vou colocar um vídeo aqui, sair um pouco da linha da hidráulica pura para ir uma parte da hidráulica mais específica, que é em saneamento sobre rede de esgoto, tá? Então trouxe um exercício aqui para dimensionar e fazer as verificações necessárias somente do trecho 1.1, tá? Da rede de esgoto. Né? Então é fazer o dimensionamento e fazer as verificações, né, de autolimpeza, velocidade crítica, enfim. E aí ele traz aqui a extensão total da rede, né? É um trecho, são dois trechos aqui, né? Mas a rede é bem maior, tendo aí 2.500 metros. Tem uma população de início de plano de 6.800 habitantes e 10.880 para final de plano. Consumo por habitante ou consumo per capita 250 litros por habitante por dia. O coeficiente de retorno de esgoto 0,8, coeficiente do dia de maior consumo K1 1,2 e o da hora de maior consumo K2 1,5. A taxa de infiltração 0,1 litros por segundo por quilômetro. Né? Então aqui a gente já faz uma primeira transformação, 0,1 dividido por 1.000 para passar para litros por segundo por metro. Então isso aqui vai dar ponto 0,001 litros por segundo por metro. E uma profundidade mínima de 1 metro, tá certo? Então vamos lá, vamos fazer primeiro as vazões de início de plano, vazões média. Vazões de início de plano. Início de plano. Tá? Então vazão média, que é esse símbolo em cima, né? Esse traço em cima significa média de início de plano. Então a população de início é 6.800 habitantes, 6.800 vezes o consumo per capita, consumo por habitante 250, vezes o coeficiente de retorno 0,8. Isso dividido por 86.400 para dar em litros por segundo, né? Porque o habitantes aqui, o consumo per capita litros por habitante por dia. Um dia tem 86.400 segundos, então passo aí para litros por segundo, que vai dar 15,74 litros por segundo, tá? E vou fazer já a taxa de contribuição de esgoto de início. Taxa de contribuição de esgoto de início de plano. Início de plano, tá? Então a taxa de início de plano vai ser o K2, né, somente o coeficiente da hora de maior consumo, vezes a vazão média, dividido pela extensão total da rede, que é os 2.500. Então a extensão total, mais a taxa de infiltração, né? A taxa de infiltração. Então, vamos substituir. A taxa de contribuição de esgoto vai ser o K2 1,5, a vazão média 15,74, dividido pela extensão total da rede, que é 2.500, mais a taxa de infiltração, já vou colocar aí o valor em metros, né? Então 0,0001 litros por segundo por metro. Isso aqui vai dar uma taxa de 0,00957, 0,00957. Então uma primeira dica aqui é já colocar o número de casas significativas. Então essas, né, a hora que começa a aparecer os números efetivos, não diferentes de zero, né, é que são as casas significativas. Então colocar 3 é sempre mais seguro para números pequenos, né? Então 3 casas significativas. E a vazão de final de plano? Vazão de final de plano, né? Então a vazão média de final de plano vai ser a população de 10.880 vezes o mesmo consumo per capita, 250 vezes 0,8, dividido por 86.400. Isso aqui vai dar uma vazão de 25,19 litros por segundo. E a taxa de contribuição de esgoto de final de plano, então, vai ser 1,2, né, o coeficiente do dia,
vezes 1,5, coeficiente da hora, vezes o 25,19, que é a vazão média, dividido pela extensão total, né? Aqui está sendo a mesma extensão total, 2.500 metros, mais a taxa de infiltração, já em metros, né? 0,0001. Isso aqui vai dar uma taxa de 0,0182. De novo aí, né? 3 casas significativas depois da vírgula, né? Casas diferentes de zero, né? Litros por segundo por metro. Bom, então vamos lá. Ele pede para dimensionar somente o trecho 1.1, né? Então ele tem aqui, ele dá as cotas, a extensão, né? Então vamos colocar aqui, né, no trecho 1.1, a extensão é de 100 metros. A taxa de contribuição de esgoto a gente acabou de calcular ali, 0, para início de plano, né? 0,00954, vai ficar pequeno para colocar, mas vamos lá. E aqui 0,0182. Vou colocar uma linha mais fininha aqui. A vazão de montante, né? Todo TL, todo começo de rede, a vazão de montante é zero. Isso para início e final de plano. A vazão no trecho é uma fórmula também, né? Vazão no trecho é igual o consumo, a taxa de contribuição de esgoto Tx, né? Vezes a extensão do trecho, tá? Do trecho. Então, para início de plano, então, vazão TR de início de plano vai ser a taxa de início 0,00954 vezes a extensão do trecho, que é 100, né? Isso aí vai dar 0,95 litros por segundo. Então, 0,95 litros por segundo. A vazão de jusante também é fórmula. É a vazão de montante mais a vazão do trecho. No caso de início de plano, jusante de início de plano, vazão de montante é 0, mais 0,95, portanto, 0,95 litros por segundo. 0,95 litros por segundo. E para esgoto, a gente hidraulicamente trabalha sempre com uma vazão mínima, né, por norma 1,5. Então, se a vazão calculada de jusante, que é a vazão de projeto, for menor do que 1,5, então, vou colocar aqui, vazão de projeto de início de plano, 1,5 litros por segundo. Tá certo? Beleza. E para final de plano? Para final de plano, a gente vai fazer, então, que a vazão no trecho de final de plano também é a taxa, né? É a mesma equação aqui, só que com a sua taxa correspondente a final de plano, que é 0,0182. 0,0182 vezes os mesmos 100 metros, né? Então, vai ser o que? A vazão no trecho de final de plano vai ser 1,82 litros por segundo. Então, aqui, a vazão no trecho 1,82 litros por segundo. Como a vazão de jusante é a mesma equação, né? Ou seja, montante mais trecho, 0 mais 1,82, 1,82. E como a vazão de jusante de final de plano é maior do que 1,5, então a vazão de projeto de final de plano é 1,82, né? Já é maior do que 1,5. Tá bom? Bom, vamos fazer as declividades. Declividade do terreno é a vazão de montante menos jusante dividido pelo trecho. Então, 625,1 menos 625 dividido por 100. Isso aqui vai dar uma declividade de terreno igual a 0,0010 metros por metro, tá? Então a gente sabe que a declividade adotada é sempre a maior entre elas, né? Então vamos fazer a declividade mínima, né? A maior entre a do terreno e a mínima. A declividade mínima é uma equação também, né? Declividade mínima, que é 0,0055
vezes a vazão de início de plano, né? Porque a declividade mínima é aquela menor possível, mas que ainda ocorra a autolimpeza, né? Elevado então aqui a menos 0,47. E a vazão que eu uso aqui é de início de plano, mas ela tem que ser uma vazão mínima, né? Que é aquela vazão de projeto. Então, a declividade mínima, 0,0055. Aqui a vazão é em litros por segundo mesmo, 1,5 elevado a menos 0,47. Então, a declividade mínima, calculando aí, é um número bem conhecido, né, para quem fez bastante projeto já, 455, né, arredondando, metros por metro. Como a declividade do terreno foi igual a 0,0010 metros por metro, ou seja, menor do que a mínima, a declividade adotada, a declividade de projeto aí, vai ser a mínima então, né, que é 0,0455 metros por metro. Então, lembrando disso, que a declividade adotada é sempre a maior. No caso aqui, a maior foi a declividade mínima, tá bom? Beleza. Então, vamos colocar na nossa planilha lá os valores, né? A declividade do terreno 0,001 ou 10, né? E a declividade mínima 0,0455. E a declividade adotada é a mínima, né, que é maior, 0,0455. A cota do terreno. A cota do terreno está escrito aqui já, né? Não tem muito o que calcular. Então, cota do terreno de montante 625.1 e de jusante 625 somente. A profundidade, a princípio, é 1 metro, né? Então, aqui para montante eu posso colocar 1. E aí, a cota do coletor, né? A parte de baixo, enterrada aí, né? A cota do tubo vai ser, então, 625.1 menos 1, 624.1. Aqui é direto, né? Agora, essa outra cota de coletor de jusante, aí precisa fazer uma conta, que vai ser o seguinte. Eu vou fazer uma representação aqui do perfil, que fica mais fácil de entender. Então, eu tenho aqui uma declividade do terreno que é baixa, né? É pequena. E eu tenho também a declividade de assentamento, que foi maior que a declividade do terreno. Então, um pouquinho maior que a declividade do terreno. Isso aqui, né? Então, vou descer aqui e aqui continua. Tá. Aqui, a cota do coletor é 625.1, né? É de montante. E a cota do terreno de jusante, 625.0. A profundidade é a profundidade mínima no começo, né? Sempre, então aqui vai ser 1 metro. 625.1 menos 1 metro vai dar então 624, desculpa, 624.1. Tá? E aqui a gente tem uma declividade que é a declividade mínima, 0,0455 metros por metro, ou seja, cai 0,00455 a cada metro. Por isso que eu multiplico pela extensão, para ver quanto que cai, né? Quanto que reduz essa cota em 100 metros. Então eu faço essa conta aqui, né? 0,0455 metros por metro multiplicado por 100 metros. Então corta com esse aqui, vai ficar que 2, né? Então vai ficar aqui que vai cair em 100 metros, 0,455 metros. Então essa cota aqui, né, vai ser 624.1 menos 0,455. Aí essa cota vai dar 623.623.6
6. Então, essa profundidade aqui vai ser a diferença da cota de topo menos a cota de fundo. Então, a profundidade 625 menos 623,6. Então, a profundidade aqui nesse trecho vai ser 1,35 metros. Ou seja, é um pouco mais, a profundidade de jusante foi um pouquinho maior do que a profundidade de montante. Por quê? Porque a declividade do terreno foi menor do que a declividade mínima. Então aprofunda um pouquinho, né, na hora do assentamento. Tá? Então vamos colocar na nossa planilha lá esses valores. Então colocando aqui os valores. A cota do coletor, vamos primeiro colocar aqui a cota de profundidade aqui, aliás, a profundidade do coletor 1,35 e a cota do coletor ficou então em 623,6. Tá certo? Beleza. Agora falta calcular o diâmetro, né? O diâmetro também é uma fórmula. Diâmetro é igual a 0,643 0,0463 vezes a vazão. Como a gente está calculando o diâmetro é sempre para a população futura, né? Então aqui é a vazão de final de plano, dividido pela raiz da declividade adotada. E tudo isso elevado a 0,375. Então vamos substituir os valores aqui. O diâmetro então vai ser 0,463. A vazão de final de plano ela deu 1,82. Só que aqui a vazão tem que entrar em metros cúbicos por segundo. Então eu multiplico por 10 a menos 3, dividido pela raiz da declividade adotada, que foi 0,00455. E tudo isso elevado a 0,375. Calculando esse diâmetro aí, ele vai dar 0,82, ou seja, 82 milímetros, né? 82 metros, que é igual a 82 milímetros. Como o diâmetro mínimo, por norma, é 100, eu poderia usar 100. Só que a gente tem feito sempre aí, né, em sala de aula, exercícios usando o critério SABESP, que o diâmetro mínimo é igual a 150 milímetros, ou 0,15 metros. Certo? Beleza, então vamos colocar o nosso diâmetro lá. Então o diâmetro ele deu 82 milímetros, mas a gente adotou 150 milímetros, só para ficar claro. Agora tem a parte que usa as tabelas, né, para verificar, para calcular raio hidráulico, velocidade e depois, consequentemente, tensão de arraste e velocidade crítica. Então, para a utilização dessa tabela aqui, tem que fazer a conta que é a seguinte, que é o da fórmula aqui, né? Exatamente essa conta aqui, ó, da fórmula do diâmetro, né? Então vamos lá. Eu vou passar um traço aqui. Então vou fazer primeiro para início de plano. Como a gente tem duas vazões diferentes, né? A gente tem a vazão de início de plano de jusante, né? Que é 1,5. Então vou fazer lá para início de plano. Então, para início de plano, vazão sobre raiz de declividade adotada. Vai ser, aqui também é metros cúbicos, tá? Então vai ser 1,5 vezes 10 a menos 3, dividido por raiz de 0,00455. Isso aqui vai dar um valor de 0,22 para início de plano. E aí, pela tabela, eu vou e procuro esse número, né, esse valor dessa relação, vazão sobre a raiz de declividade, no diâmetro, na linha do diâmetro adotado de 0,15. Então vamos lá, 0,022, na linha do 0,15,
0,22, não vai ter ele, né? Não tem, dificilmente bate o mesmo valor. Então, vou adotar o maior valor. Poderia fazer uma ponderação, tal, mas vamos adotar, simplificando, adotar o maior valor. Então, para esse valor de y de vazão sobre raiz de declividade, o y sobre d é 0,275. Então, vamos lá. Pela tabela, y de início de plano sobre diâmetro é igual a 0,275. E ainda pela tabela, o raio hidráulico de início de plano sobre diâmetro, né? Aí na mesma tabela aqui na parte de baixo aqui, ó, o valor dessa relação é 0,159. É 0,159. E aí eu tenho que calcular o raio hidráulico, né? Aqui está só a relação entre raio hidráulico e diâmetro. Então, raio hidráulico de início de plano vai ser 0,159 vezes quem? O diâmetro passa para lá multiplicando, vezes 0,15. E aí essa conta vai dar 0,024 metros. Eu vou fazer a mesma coisa para final de plano. Final de plano. Antes disso, né, faltou calcular aqui a velocidade também. Na mesma tabela, eu vou lá, velocidade de início de plano sobre raiz de declividade. Então, se a gente olhar a tabela aqui, ó, na parte de baixo, tem essa relação, velocidade sobre raiz de declividade. Aí eu vou na mesma coluna e na mesma linha do 0,15 e pego o valor dessa relação. Então, 637. Isso aqui é 637. Portanto, a velocidade de início de plano vai ser 6,37 vezes raiz da declividade adotada, né? O ponto 0,0455. Isso aqui então vai dar uma velocidade de início de plano de ponto 43, 0,43 metros por metro. Para final de plano, então, vai ser a vazão 1,82, né? A vazão de final de plano, jusante de final de plano 1,82, também em metros cúbicos, ou seja, vezes 10 a menos 3, dividido pela raiz da declividade adotada, 0,00455. Isso aqui vai dar um valor de 0,027. 0,027. Mesma coisa, vou na tabela e verifico o valor de y todo sobre d. 0,027, ó, já é o próximo aqui. Então, o y sobre d é 0,3. Então, y de final de plano sobre diâmetro é igual a 0,3. Tá? 0,30, né? E pela mesma tabela, né, na mesma coluna, o raio hidráulico de final de plano sobre diâmetro vai ser 0,171. 0,171. Portanto, né, o raio hidráulico de final de plano vai ser 0,171 vezes o diâmetro que passa multiplicando, que é o 0,15, né? Então, o raio hidráulico de final de plano vai dar 0,026, 0,026 metros. E, ainda nessa tabela, velocidade de final de plano sobre raiz de declividade adotada vai ser o valor de, na mesma coluna aqui, na mesma linha, é o próximo, né? 6,69. 6,69. Portanto, a velocidade de final de plano vai ser 6,69 vezes raiz da declividade adotada, 0,0455. Então, a velocidade de final de plano vai dar 0,45 metros por segundo. 0,45 metros por segundo. Aqui eu coloquei metros por metro, né? Metros por segundo. Velocidade de início também, né? Velocidade é metros por segundo. Metros por segundo. Vamos colocar esses valores lá, né? Vamos ver se a gente lembra de todos para colocar na planilha. Então vamos lá. Lâmina d'água deu ponto 275, né? Y sobre D 0,275. E o de final de plano 0,275.
0,300, 0,30. O raio hidráulico, 0,24 para início de plano, 0,24 para início de plano e 0,026 para final de plano. A velocidade deu 0,43 para início de plano e 0,45 para final de plano. E a tensão de arraste, fórmula e velocidade crítica são duas equaçõezinhas também. Então vamos lá. Velocidade, tensão de arraste. Tensão de arraste. Tensão de arraste, sigma, né? 9.810, que é o gama, peso específico da água, vezes o raio hidráulico de início de plano, então 0,024, início de plano, lembrando sempre, e vezes a declividade adotada, 0,0455. Então, fazendo essa conta aí, a tensão de arraste vai dar 1,06 Pascal. A tensão de arraste, né, que é quem garante a força, né, suficiente para garantir a autolimpeza pelo menos uma vez no dia, ela tem que ser maior do que 1 Pascal, como isso aconteceu, portanto, ok. E cálculo da velocidade crítica. Velocidade crítica. A velocidade crítica é a máxima possível que deve passar na tubulação. O que está passando na tubulação? Quem que instalou a rede, início de plano, a velocidade que está passando, 0,43 metros por segundo. Depois, no final do plano, vai passar uma velocidade aí de 0,45 metros por segundo. Então, essa velocidade crítica tem que ser maior do que essas duas velocidades aí que realmente está passando. E é também uma fórmula. A velocidade crítica é igual a 6 vezes raiz quadrada de G vezes o raio hidráulico de final de plano. Né? Como é a máxima possível, raio hidráulico de final de plano. Então, a velocidade crítica é 6 vezes 9,81, que é o G. O raio hidráulico de final de plano a gente calculou 0,26. Fazendo essa conta de velocidade crítica, vai dar uma velocidade de 2,90 metros por segundo, né? Que é maior do que a velocidade de início e velocidade de final, portanto, ok também. Vamos colocar esses valores lá. Então, a tensão de arraste 1,06 Pascal e velocidade crítica 2,90 metros por segundo. Tá certo, pessoal? É isso. Não é complicado, é um pouquinho trabalhoso, né? Mas prestar atenção aí, né? Nas unidades, né? Principalmente aqui de taxa de infiltração, né? Colocar ela em metros, assim como a extensão total, né? Usar a extensão total para calcular a taxa, né? E como são vazões diferentes, né? Vazão aí de início de plano deu maior do que deu 1,5, né? De início de plano e de final de plano 1,82, então são vazões diferentes, né? A vazão de projeto aqui, ó, só para reforçar, de início de plano 1,5 e jusante de final de plano 1,82. Então vão ter valores de y sobre d, raio hidráulico e velocidades, né, pela tabela vão ter valores diferentes, tá certo? Espero que tenha contribuído e ajudado vocês a entender. Obrigado e até mais. Tchau.